Seguimos agora para falar a respeito de mercado e hoje para falar de mercado nós vamos falar um pouco de trigo também, além de soja e milho. Para falar sobre o tema e sobre o que vem acontecendo na Rússia em relação à sua estimativa de produção, em relação ao que podemos ter de oferta no trigo, já que o trigo vem num bom momento de preço exatamente por conta dos riscos para a produção global, nós vamos conversar ao vivo com Ronaldo Fernandes, que participa conosco pela internet. Ronaldo, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui conosco. Rússia vai ter quebra, qual que é o tamanho dessa quebra e como que o consumidor global aí do trigo, no caso do cereal, deve sentir essa situação? Ronaldo, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado. A gente amanhece hoje com o mercado em alvoroço, né? O trigo em muita forte alta, mas já está devolvendo isso daí. A Rússia já faz algum tempo que ela está passando por um clima muito severo, sobretudo sendo atingida por geadas. Nas semanas passadas, creio que 3 semanas atrás, alguns estados da Rússia chegaram a declarar emergência pelo impacto das geadas nas produções de trigo. E aí hoje a gente amanhece com a consultoria ICAR, que é uma consultoria bem conceituada na Rússia, reduzindo a sua estimativa. Ano passado eles trabalhavam com a Rússia produzindo 90 milhões de toneladas, já tinham cortado para 83 e agora cortaram para 81 e o mercado especula que ainda podem cortar mais para 80, enquanto o SDA trabalha com um número para a Rússia muito acima. Ano passado falava em 91, esse ano estava falando de 88 milhões de toneladas. O Sindicato de Agricultura da Ucrânia, Fabiano, também reduziu a estimativa de produção de trigo da Ucrânia e o mercado amanhece com essa informação. No entanto, eu acredito que, como a gente tem hoje uma divulgação muito importante da evolução de plantio dos Estados Unidos, o mercado vai deixar um pouquinho de lado essa situação russa, sobretudo por causa do milho até, e voltar a olhar para o ritmo de plantio americano. Mas é importante a gente entender que esses números de redução de produção da Rússia vão impactar no mercado ainda a longo prazo. Não é uma coisa que está sendo precificada hoje. Hoje subiu um pouco, devolveu, mas a longo prazo preço do trigo vai fazer pressão de alta no preço do milho. Não acredito que o milho tem força suficiente ali em Chicago para ultrapassar $5 por bushel. Eu acredito que ele fica ali 4,5, talvez até um pouco menos a depender de como for a evolução dos Estados Unidos, mas o trigo vai fazer sim essa pressão em vários momentos e não está acabado esse movimento não. A Rússia, ela representa 24% da exportação mundial. Ela é o maior exportador de trigo do mundo. Atrás dela ali está a União Europeia, o Canadá, a Austrália e, aliás, a Rússia ela vem crescendo o seu movimento de exportação porque no ano passado a Austrália sofreu uma forte quebra de produção, uma forte redução das exportações de trigo, e a Rússia foi uma das principais responsáveis por repor o que a Austrália deixou de entregar de trigo para o mundo. Então, obviamente, é um importante player, o mundo inteiro vai olhar para isso. Acredito que podem vir mais pressões pela frente, o clima não está favorável, ainda tem geada, ainda é clima seco. Em contrapartida, a Ucrânia plantou um pouco mais. Se tinha ali uma estimativa de que a Ucrânia pudesse plantar 246 milhões de hectares e eles plantaram 249. Então não é uma situação que está definida, a gente ainda pode ver muitos movimentos porque a evolução das lavouras ainda está em curso, mas eu acredito que é muito mais no sentido de pressão altista do que baixista, porque não acredito que o mercado precificou o que é o tamanho da produção de trigo russo, Fabiano. Mas como eu disse, hoje especificamente acho que a atenção vai ficar maior para as lavouras americanas, sobretudo por causa do milho. Ronaldo, traçando um paralelo com os Estados Unidos, né, e também nesta terça-feira a divulgação do relatório de acompanhamento de lavouras, Canadá e Estados Unidos vinham bem com as suas safras de trigo, segundo o relatório dos Estados Unidos, também as informações que chegam do Canadá são importantes produtores do cereal. Entretanto, os Estados Unidos principalmente têm tido uma reviravolta climática com mais chuvas, algumas áreas inclusive com algum alagamento. Esse atraso que pode causar o clima lá nos Estados Unidos, ele mexe com o mercado ou é algo que pode ser passado até desapercebido? Isso falando tanto para trigo quanto para soja, para milho, nessas áreas de produção.
Você falou Canadá, né? Se a gente tirar a União Europeia, o Canadá é o segundo maior exportador de trigo ali. A projeção é 24 milhões de toneladas. Fabiano, olhando para milho e para soja, sobre esse ritmo de plantio, semana passada a gente teve uma surpresa muito grande, sobretudo ali com Dakota do Norte, porque foi um estado que foi fortemente atingido por chuvas, até tempestades, teve ameaça de tornado, granizo. Teve praticamente 4 dias para poder trabalhar e a gente viu que foi o maior avanço de plantio, superando o ano passado, que foi um ritmo bastante acelerado, superando a média para a Dakota do Norte. Isso deu um recado para o mundo, mesmo com a diversidade climática, um estado que foi bastante atingido por um clima adverso, que não deixaria plantar, ele conseguiu ser o estado que mais avançou. Então, eu acredito que o mercado está muito otimista com o ritmo de plantio americano. Na semana passada, a gente tinha 79% do trigo de inverno plantado, aí voltando a falar do trigo, mas a maior representatividade, aliás, do trigo de primavera, mas a maior representatividade é do trigo de inverno. A gente tinha 49% das condições de lavouras boas e excelentes. Eu acredito que hoje o mercado está esperando que essa qualidade das lavouras do trigo de inverno venha melhor. Toda vez que o SDA falar de qualidade de lavoura acima de 50%, o mercado perde o medo de quebra, perde o medo de redução de produção. Então, acredito que a precificação vai estar muito mais ligada a isso, a esse dado de informação das lavouras dos Estados Unidos. Um ponto importante para a gente atentar na divulgação de hoje é que vai ser divulgado a semana 21. Hoje vai ser divulgado o avanço da semana 21. Por que eu estou dizendo isso? Porque o costume do SDA é apontar a qualidade das lavouras de milho na semana 22. A média ali, de longe, começa a se apontar na semana 22. Só que no ano passado, a qualidade das lavouras começou a ser divulgada justamente na semana 21, que é a que vai ser divulgada hoje. E no ano passado, a qualidade estava em 69% entre boas e excelentes. Então, pode ser que o mercado já esteja esperando hoje que seja divulgado, além da evolução de plantio de milho, também a qualidade das lavouras, esperando uma qualidade boa. Por isso que a gente viu até o milho devolvendo um pouco das altas, junto com o trigo ali, o trigo continuou subindo e o milho devolvendo. A soja, ela foi nesse movimento de queda, porque a gente teve dados da China, a China anunciando uma possível redução ali anunciando de fato uma redução nos suínos em abril, no seu rebanho de suínos de abril, então menos demanda para a soja no mercado chinês, esse foi o recado que deu, mas eu acredito que o milho está olhando muito para evolução de plantio dos Estados Unidos e esperando que esse ano também seja divulgado hoje, nessa semana 21, a qualidade das lavouras. Então, eu acredito, Fabiano, que acima de qualquer coisa, o que vai impactar para Chicago é o clima para as lavouras americanas. A gente estava na semana passada com 70% da área de milho plantada. Tudo que for plantado dentro do mês de maio, até o dia 15 de junho ali já está praticamente definido, ou já tem um teto produtivo definido, e acredito que o mercado já tem olhado isso como uma possibilidade de uma safra no mínimo regular, e vai tentar colocar isso no preço. Então, de um lado, a gente tem o trigo, que faz com que Chicago fique acima de 4,5%, e a gente tem ali a condição das lavouras dos Estados Unidos, o ritmo de plantio, fazendo com que Chicago também não suba acima disso. Fique ali nesses 4,5. O trigo fazendo pressão para alta e o próprio milho fazendo pressão para baixo. A gente tem ali esse equilíbrio em Chicago. Então, acredito que o mercado ele vai pontuar muito mais agora ao clima americano do que, de fato, problemas climáticos que acontecem na Rússia, na Ucrânia. Isso vai impactar, mas a longo prazo. Agora, nesse curto prazo, é a lavoura americana e o clima nos Estados Unidos que pesa mais. Tá certo, Ronaldo. Ronaldo, e quando a gente olha ali na tabela de operações, né, nos negócios que estão ocorrendo em Chicago e considera o que aconteceu já agora recentemente, nós estávamos vendo farelo e soja com boas altas. Hoje nós temos até uma inversão, o farelo vem caindo bastante. Eu gostaria até que você comentasse um pouco sobre este cenário, que na verdade eu estava até tentando acessar aqui os jornais periódicos lá da Argentina, La Nación e outros, né? O Clarim,
como é que está essa questão da greve, mas se ela existir ainda, ela meio que já foi absorvida, né? Se estiver ainda vigorando essa greve geral lá para os argentinos. Essa relação da oferta com essas questões de Argentina produzindo farelo ou já não tendo mais essa frequência toda na pressão em relação aos preços, faz com que as propostas reduzam, ou seja, o preço caia em Chicago e vai afetando o complexo como um todo? Fabiano, faz todo sentido a gente olhar para a Argentina, porque dentro da regra de análise, a gente vai olhar primeiro para o movimento da oferta. Em quase todos os grandes picos que a gente tem de oscilação, é alguma coisa acontecendo do lado da oferta. Mas hoje, a preocupação foi inversa, ela veio do lado da demanda. Foi anunciado pelo Ministério da China, oficialmente, no final de abril, o rebanho teve uma queda, o rebanho de porcos ali de 39 milhões de cabeças, a gente estava ali esperando que viesse acima ou próximo de 41. E a outra preocupação é que a China também está tendo notícias de exportação de farelo de soja. Além, então, deles darem um recado para o mundo de queda de consumo, queda de importação de soja e de farelo, eles também estão anunciando vendas de farelo. E isso pegou o mercado um pouco de surpresa. Não suficiente para fazer com que soja venha a mais de 3%, 4%, mas o suficiente para fazer uma queda acima de 1%, que é o que a gente está assistindo agora, e, sobretudo, esse impacto no farelo, que chega a quase 3% de queda. Então, a gente tem o maior consumidor de soja do mundo tendo problema justamente onde é o seu maior consumo, que é no seu rebanho, na sua produção de carnes. E um ponto interessante é que a China ela já teve com rebanho acima de 50%, acima de 50 milhões de cabeças, mas ela está com um rebanho um pouco menor e processando quase o mesmo volume de carne, pelas tecnologias, pelos processos novos que foram implantados e assim até também pelo próprio reestrutura de consumo ali no mercado chinês. Então a China está dando sinais para o mundo que a sua produção de carne ou ela se estabiliza ou ela pode ter uma queda. E obviamente isso impacta em cheio no cenário da soja, sobretudo no cenário do farelo, quando ela adiciona essa informação de exportar farelo. E aí a gente vê esse reflexo todo. Não acredito que a greve na Argentina tenha um poder de impactar mais do que já foi impactado. A gente pode ver alguns movimentos trazendo ainda repiques, porque, como eu disse, quando a oferta traz alguma dúvida para o mercado, sempre é sentido esse efeito nas cotações. Mas acredito que, como você disse, já está em parte colocado no preço. Não acredito que o mercado vai tomar isso como um problema a longo prazo, mas essa situação chinesa talvez seja um pouco pior, porque agora no final de semana, de quinta para sexta, é feriado no Brasil, a gente vai ter a divulgação do PMI industrial chinês. Então é uma divulgação muito importante para mostrar a saúde das indústrias chinesas e, claro, as processadoras de soja também entram nesse indicador. Então o ponto agora, que eu acredito que Chicago tem colocado em conta, é que a China volta a entregar dados duvidosos para o mercado. Espera aí, a demanda sempre foi consolidada. Será que não está tão consolidada? Isso vai indo no preço hoje, Fabiano. Muito bem, Ronaldo. Para encerrarmos, eu vou fazer uma pergunta sobre Brasil e sobre preço nesse momento aqui no país, considerando o prêmio, que vem bastante positivo, vem com crescimento, considerando o dólar, que vai se mantendo ali acima de 5,12, R$ 5,15, e uma soja em Chicago, que ainda que tenha queda em algum momento, ela vai se mantendo ali acima dos $12 o bushel. Está interessante travar negócios? Está interessante travar negócios até para a safra 24, 25, Ronaldo? Eu queria dizer agora, não só acho interessante para a soja disponível, como também para a soja futura. A gente tinha um alvo, Fabiano, lá atrás, quando a soja estava 120, 121 no porto, a gente repetiu várias vezes nas nossas conversas, inclusive com você aqui também, a gente disse muito isso, falou, olha, nós acreditamos que a soja vai vir para 130, porque era o que a conta de paridade nos sugeria. Quando você adiciona prêmio, dólar e Chicago, estava 123 e a paridade dizendo que tinha que chegar a 130. E a gente sempre dizia, nós acreditamos que soja no porto vai buscar 130. Hoje está o melhor dos mundos, tá? 141, 142.
Não acredito que tem força para ir muito acima disso, porque a gente já está com preço muito acima do que era o melhor preço. Nós acreditávamos, eu falo nós como o mercado todo, que 130 seria o melhor preço que a gente poderia ver para a soja, talvez até o final do ano. E ela chegou a 141. Eu não acredito que o mercado tem força para absorver acima disso, sobretudo quando a gente olha para as margens de esmagamento ali do próprio mercado chinês, por causa das margens de processamento de carnes dele aí. Eu acredito que mais caro do que isso, a China sai do nosso mercado e vai olhar para a soja americana. É bom sempre lembrar que a China não quer comprar soja dos Estados Unidos. Ela faz questão de, quanto mais soja brasileira ela poder comprar, ela tirar do Brasil. Mas um outro ponto acima disso é que a China não tem sentimento, ela olha preço. Acima desse preço de 140 no porto, falando em reais por saca, ela já começa a olhar para a soja americana. E eu acredito também que Chicago ainda não precificou a soja americana, porque a gente tem até meados de junho para ficar esse eletrocardiograma sobre especulação climática, Fabiano. A safra americana não está definida, a gente ainda está falando de evolução de plantio, a gente ainda vai precisar falar de qualidade de lavouras, isso tudo ainda vai ser colocado na conta. Não acredito que 12 dólares por bushel é o preço da safra dos Estados Unidos, a não ser que cause um problema climático, e aí para deixar bem claro, a não ser que os Estados Unidos sofra um problema climático muito severo, uma seca de agora até junho, até o final de junho, muito severa, eu não acredito que Chicago se sustenta nos 12 ou perto dos 13. Infelizmente, se a gente for olhar na linha do tempo, o que fez com que a soja voltasse para 12 e até chegasse ali perto dos 12,5, que é o que ela está tentando se manter agora, 12,3, foi a catástrofe que o Rio Grande do Sul recebeu, faltando colher ainda cerca de 5 milhões de toneladas. Acabou conseguindo colher, hoje o mercado ainda não tem um número consensual para dizer o que foi a perca. Chicago tenta ali expressar algo próximo a 3 milhões de toneladas, mas infelizmente o que fez Chicago voltar para 12, ficar sustentado acima dos 12, foi uma catástrofe, a maior tragédia climática que o Brasil já sofreu, e isso não estava no radar. Se não fosse essa tragédia no Rio Grande do Sul, eu diria que Chicago já teria perdido a referência dos 12. Então isso já foi colocado em parte na conta, obviamente não 100%, mas também não está colocado a lavoura dos Estados Unidos. Se a gente tiver, não acredito que hoje apareça qualidade de soja, acredito que hoje, se aparecer, pode aparecer qualidade de milho. Mas se a gente começar a ver na semana que vem qualidade das lavouras vindo acima de 60%, é um grande problema para Chicago, uma pressão de baixa que pode fazer Chicago já perder os 12. À medida que a gente for avançando para falar de colheita, acredito que Chicago pode ficar ali tentando se resistir nos 11, se não perder. Por isso eu entendo que esses preços agora nos portos de 140 são preços que não estavam não estavam na previsão de ninguém, porque uma tragédia acabou impulsionando isso, eram preços inimagináveis e devem ser aproveitados do nosso ponto de vista, Fabiano.